Fiel, neste vídeo aqui eu vou te explicar todo jogador, cada jogador que o Corinthians está negociando. Qual a possibilidade de cada jogador fechar com o Corinthians e que pé está a situação, se tem proposta oficial, se não tá, quais jogadores o Corinthians quer para 2025. Eu vou te explicar tudo aqui neste vídeo agora. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar muito sobre o Corinthians aqui, tá? Quero pedir humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, tá, fiel? É de grande importância para ajudar que esta plataforma continue espalhando o nosso trabalho para mais corintianos. Estamos combinados então, fiel? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Totalmente gratuito. Nos ajude aí, tá? Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians. Antes de eu iniciar, falar aqui sobre um pacotão de reforços, sobre os jogadores que realmente o Corinthians negocia. A verdade, fiel, a verdade de cada jogador que o Corinthians negocia hoje e que tem a possibilidade de se tornar jogador do Corinthians para 2025, tá? Vou te explicar a situação de cada jogador um por um. Mas antes de eu falar isso, fiel, é importante que eu fale para vocês o seguinte. Corintianeiro, você fala de contratações, cara, mas o Corinthians ainda não pagou o Balbueno do Transferban, mas eu já trouxe informação que já tem tudo acertado com o zagueiro. O Corinthians ainda não comprou o Hugo Souza, que é 800 mil euros, 4,7 milhões de reais. Da onde que o Corinthians vai tirar esse dinheiro para contratar? Da onde vem esse dinheiro? Então é interessante que vocês primeiro entendam da onde vem esse dinheiro, porque se o Corinthians não tem dinheiro, como vai contratar? Eu recebo muitas perguntas assim. Fiel, primeiramente, tá? O Corinthians tem patrocinadores que vai entrar dinheiro no Corinthians a partir de 2025. Dinheiro que já entraram em 2024, tá? Que não entra mais. Por isso que o Corinthians aguarda 2025 para entrar grana novamente. Corinthians que tem a patrocinadora Master Sport da Sorte, que fechou um valor a mais de 310 milhões, tá, fiel? Este valor, obviamente, foi fechado por 3 anos, ou seja, em outras palavras, o Corinthians tem mais 100 milhões para entrar, 100 e poucos milhões para entrar da patrocinadora Master em 2025. O Corinthians também tem um contrato fechado com a Abrax a 330 milhões de reais, tá, fiel? Que vai entrar aí em várias parcelas durante o ano. O Corinthians também fechou com a Liga Forte pelos direitos de transmissão de TV de 2025 a 2029, também que vai entrar mais uma bolada de dinheiro para o Corinthians a partir de 2025. O Corinthians também tem os patrocínios de camisa. Isso são tudo verbas que vai entrar no Corinthians que ainda não é, que já entrou algumas verbas em 2024 que não entra mais. Que 2025 as empresas, as patrocinadoras vai pagar o Corinthians porque elas têm que pagar o timão aí pelos seus patrocínios, tá? Então, o Corinthians tem dinheiro para entrar, o Corinthians tem dinheiro para ser injetado dentro dos cofres do Corinthians e o Corinthians vai ao mercado da bola para trazer aí de 4 a 5 peças, tá, fiel? 4 a 5 peças em que o Corinthians pretende reforçar o seu time para a gente tentar a disputa de títulos, tá? Então, vamos iniciar aqui este vídeo escolhendo aí, dando detalhes de cada jogador a dedo, quais as chances do Corinthians contratar ou não, tá? Primeiramente eu quero vir aqui com o Hugo Souza. Esse já é jogador do Corinthians, o Corinthians vai comprar o Hugo Souza de forma totalmente definitiva, tá? Eu não vou aqui me aprofundar, porque no Hugo Souza eu já trouxe informações para vocês, tá? A questão do Eric Pulga, tá, fiel? Corinthians está na briga para contratar o atacante do Ceará, Eric Pulga, que foi destaque no Campeonato Cearense e é artilheiro da Série B. Eric Pulga é um jogador bastante jovem que despertou interesse não só do Corinthians, mas também de outros clubes, tá? Mas aqui a gente está para falar de Corinthians. Recentemente, um grupo americano fez uma proposta para o Eric Pulga no valor de 4 milhões de dólares, equivalente a mais de 20 milhões de reais. Então, se o Corinthians quiser brigar por Eric Pulga, ele vai ter que ofertar mais de 20 milhões de reais. E as informações que eu tenho para passar para vocês é que o Corinthians, por esses valores, não vai comprar o jogador. Lembrando que o Eric Pulga, ele é jogador do Pitombeira, tá? Que já tem aí um relacionamento com o Corinthians de décadas, bom e também ruim. Tanto é que ele acionou o Corinthians na justiça, tá, fiel? Mas as negociações com o Pitombeira
continuam. O Eric Pulga sabe do seu interesse do Corinthians, ele na época tinha dado preferência até pelo Corinthians, mas com a sondagem e também com todos os times sediando, que tem clubes grandes do Brasil querendo contratar o jogador também, é lógico que a melhor proposta na mesa vai levar o Eric Pulga, e o presidente do Corinthians já deixou claro que não vai participar de leilão por jogador nenhum. Então a situação do Eric Pulga hoje ela se encontra da seguinte forma: o Corinthians tem um interesse, o jogador sabe. Se ele quiser jogar no Corinthians, vai ser por preferência, por estar aqui na maior vitrine do Brasil e não por valores financeiros, que é, na minha opinião, que é o Corinthians praticamente dizendo adeus ao Eric Pulga, porque hoje o que vale no futebol é grana, fiel. Grana, grana, grana. Pix, pix, pix. É isso que funciona no mundo, tá? E não é diferente no futebol. Então hoje eu vejo o Eric Pulga distante do Corinthians, tá? Próximo jogador que eu quero trazer para vocês é referente aqui ao Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro, que o Corinthians vai fazer uma proposta em caráter oficial para o lateral. Mas, corintianeiro, como está o pé da negociação hoje entre Corinthians e Guilherme Arana? Está totalmente em stand-by. Por quê, fiel? O Corinthians fez um primeiro contato com o jogador, se ele interessaria em ouvir uma proposta, se ele teria interesse em voltar para São Paulo. Lembrando que o Guilherme Arana tem contrato com o Atlético Mineiro, se eu não me engano, até 2027 ou 2028. É um jogador que o Corinthians vai ter que investir muita grana se quiser tirar ele do Atlético Mineiro. Lembrando que o Corinthians não inicia o brasileiro, muito menos o paulista, com o Matheus Bidu na lateral. Matheus Bidu deve ser jogador reserva do Corinthians, tá? Mas há um interesse, o jogador disse que quer ouvir a proposta. Aí o Corinthians deve fazer uma proposta para o jogador em caráter oficial. Porém, isso quando abrir a janela, tá, fiel? Porém, a gente aí, vamos supor que a gente entre em um acordo financeiro com o Guilherme Arana. Ainda falta, fiel, o Corinthians entrar em um acerto com o Atlético Mineiro, que tem contrato com o jogador. Mas se caso o jogador quiser jogar no Corinthians, as coisas facilitam. É o mesmo caso do Yuri Roberto, que quer ir pro West Ham. E como ele tem um bom comportamento com o Corinthians, é um moleque do bem, é um jogador que sempre esteve à disposição, o Corinthians não vai dificultar a sua saída para o West Ham. O mesmo vale com o Guilherme Arana, um jogador altamente profissional. Lógico que o Atlético Mineiro vai convencer para o jogador ficar. Mas se ele realmente quiser sair, se for o desejo dele, o Atlético Mineiro não deve dificultar uma ida do jogador para o Corinthians, tá, fiel? Mas o Guilherme Arana, hoje, eu considero ainda assim uma contratação difícil de se fazer, porque o Corinthians vai ter que injetar muito dinheiro no jogador. Mas há quem diga que se o Corinthians quer ser campeão, fiel, vai ter que investir pesado. Se o Corinthians quer ser campeão, tem que investir alto. Se o Corinthians quer ser campeão, tem que parar de tentar contratar jogadores que são apenas apostas. O Corinthians tem que entrar no mercado firme e forte para trazer jogadores contundentes, jogadores pontuais que chegam e resolvam o problema do Corinthians, tá, fiel? Próximo jogador que eu quero trazer, cara, eu tô suando aí aqui. Que é trabalho, meu irmão, que é trabalho. Por isso é importante você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui é uma informação atrás da outra, irmão. Aqui eu não fico de piadinha, não. Aqui é informação uma atrás da outra para você aí se sair daqui totalmente atualizado sobre tudo que acontece com o Timão, nosso clube do coração. E lembrando, tá, fiel, antes de partir para o próximo jogador agora, quero falar para vocês, amanhã, depois do jogo entre Corinthians e Cruzeiro, tem live aqui no canal do Corintianeiro para vocês. Combinado, fiel? Vamos continuar aqui falando que tem mais 2 jogadores nessa lista que eu quero trazer para vocês, tá? E o nome desse jogador agora é nada mais, nada menos do que Sérgio Ramos, volante, zagueiro, né, fiel? Ele joga nas 2 posições, mas a sua posição de origem é zagueiro. É um jogador que dispensa apresentações aqui, um jogador que hoje está livre no mercado. E a negociação com esse jogador vem diretamente da Sport da Sorte. Em outras palavras aqui, o Corinthians não terá muitos valores financeiros investidos da sua parte para contratar o jogador. É o mesmo caso do Memphis Depay, que a Sport da Sorte já paga uma bala para o jogador aí de 3 milhões mensais, um pouquinho a mais de 3 milhões. Sérgio Ramos, fiel, que já tem acertado com o Corinthians base salarial e tempo de contrato, tá? Foi o primeiro canal a trazer essa informação para vocês, fiel. Corinthians está acertado com o Sérgio Ramos, tempo de salário e base salarial. Eu só não cravei o jogador 100% porque futebol é muito business, né? Futebol hoje o que vale é dinheiro. Temos aí o caso do Lucas Veríssimo, que estava treinando dentro do Corinthians e saiu. O Mateuzinho, mesma coisa, foi, depois saiu, voltou de novo.
E também o caso do Dudu. Quem lembra do Dudu do Palmeiras? Ele já era jogador do Corinthians, ele estava no aeroporto para desembarcar no CT Joaquim Grava e foi abordado no aeroporto, onde foi ofertado um salário maior para ele. E ele saiu do Corinthians e foi pro Palmeiras. Então, futebol não dá para você cravar um jogador hoje. Olha, está certo, até que a assinatura esteja no papel, tá? Mas os contatos com o Sérgio Ramos está bastante avançado, está em fase final. Qual é essa fase final? A fase de assinatura, tá, fiel? Estão revendo acordos jurídicos, cláusulas contratuais, e quando o Corinthians anunciar esse jogador, vocês vão ver que esse foi o primeiro canal que bancou Sérgio Ramos, tá? Caso não venha, caso o Corinthians não contrate, espero que o Corinthians busque um zagueiro aí, que não precisa ser midiático, mas que busque um zagueiro bom, um zagueiro firme, um zagueiro que chegue para somar, porque hoje a linha defensiva do Corinthians, ela é prioridade. A linha de 4 do Corinthians, sendo os 2 laterais e os 2 zagueiros, é prioridade total no Corinthians hoje, porque a gente tem uma zaga fraca, tá, fiel? A gente tem 2 laterais, na minha opinião, um lateral que é de mediano para ruim, e o que é o Mateuzinho, e o outro lateral que, na minha opinião, não serve para ser titular do Corinthians, que é o Matheus Bidu, com todo o respeito aos profissionais que lá estão, tá? Então o Corinthians tem que priorizar a sua linha de 4, tem que trazer uma linha de 4 forte. Temos o André Ramalho, que joga bem só com 3 zagueiros. Com 2 zagueiros, o jogador não consegue jogar bem, caiu muito de produção o André Ramalho no Corinthians. Chegou jogando muito bem, só que infelizmente já caiu de produção, tá? Então o Corinthians tem que reforçar esta linha de 4 do Corinthians, e o Sérgio Ramos é um jogador desse que pode nos ajudar. Mas Corinthians, o corintianeiro, o cara tem 38 anos de idade, cara. O cara já tá velho, principalmente para a zaga. Fiel, um cara que jogou em alto nível no Real Madrid a sua vida toda, eu acredito que aqui no Brasil ele consiga jogar fácil, tá? Fácil. O que me preocupa é o calendário brasileiro, que são jogos aqui, cara, um jogo a cada 3, uma partida a cada 3 dias. Realmente é um calendário bastante apertado. Será que o jogador vai conseguir jogar? Mas não se preocupe, porque o Corinthians está protegido via contratual neste caso também, tá? O jogador vai receber certos valores financeiros se alcançar um número de partidas. A mesma cláusula contratual que está o contrato do Wendel Romero, que será renovado automaticamente porque ele atingiu 61% das partidas. Com o Sérgio Ramos tem algo a ver neste tipo, tá? Olha, se você atingir certo número de partidas, seu contrato renova ou você ganha valores a mais. É assim que funcionam as cláusulas contratuais. Passa inteiramente pelo jurídico de cá, o contrato é mandado de lá, passa pelo jurídico de lá, e se todas as cláusulas estiverem corretas entre os acordos afirmados em reunião chamadas de vídeo entre Sérgio Ramos e Corinthians, se todos os acordos baterão, realmente foi isso que conversamos, é realmente isso que está no contrato, a assinatura é feita e o Corinthians pode anunciar o jogador quando a janela abrir, tá, fiel? Com a janela fechada não dá para fazer nada, não dá para anunciar atleta, porque senão o Corinthians pagaria uma multa gigante pela FIFA, tá, fiel? Porque é proibido contratar jogador e fazer propostas oficiais com o mercado da bola fechado. Combinado, fiel? O que vocês acharam? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Então, Sérgio Ramos é o jogador midiático que o Esporte da Sorte prometeu ao Corinthians que vai contratar, que vai gerar muito marketing com a camisa do Corinthians. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. E o outro atleta que eu quero trazer aqui, primeiro eu quero trazer um atleta, vou trazer mais 2 atletas, tá, fiel? Mas para ser bem rápido esse agora, é o Roger Guedes, que está descartado, tá, fiel? Só vou descartar porque muitos inscritos estão perguntando. Roger Guedes é carta fora do baralho no Corinthians, mesmo com a saída de Yuri Alberto. E o próximo jogador que quero trazer para vocês é o Alex Zarce, que o Corinthians fez contato agora, recente, com o jogador, tentando a sua contratação, já que uma vez o Yuri Alberto não fará mais parte dos planos do Corinthians, tá? O Corinthians já fez um primeiro contato com o atleta, porém se deparou com uma preferência do Flamengo, que tem contato com o jogador, tentando aí repor a ausência do Gabigol, que o Gabigol vai sair do Flamengo. Inclusive eu trouxe informações no vídeo de hoje sobre Gabigol, que entraria nessa pauta também, mas como eu já falei do Gabigol, eu não vou pôr ele nessa lista aqui, tá, fiel? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, Alex Zarce também é um jogador que faz parte do planejamento do Corinthians, tá? Principalmente nessa história do Gabigol, que é meio conturbada. Sempre o Gabigol falou que via pro Corinthians e de última hora não veio. Alex Zarce é um jogador que está na LDU hoje, tá? Se eu não me engano, ele tem contrato até 2026. É um jogador hoje que tem números excelentes. No seu penúltimo clube ele fez 26 partidas, 24 gols. Na LDU, na época que eu consultei na segunda janela do Campeonato Brasileiro, tinha 30 partidas, 32 gols. É uma coisa surpreendente, tá? Os números de gols que hoje ele tem. Hoje, atualizado, eu não sei
aí como estão os números do jogador, mas é um jogador que interessa totalmente o Corinthians e é um jogador que não vai ficar na LDU, porque o brasileiro, o Brasil, fiel, financeiramente ele é muito mais rentável que o time da LDU, tá? O time que ele reside. Então, o Alex Zerce é um jogador que interessa o Corinthians sim, e se não der negócio com o Flamengo, e provavelmente eu acredito que é difícil não dar negócio com o Flamengo, porque o Flamengo hoje detém aí de muita grana em seus cofres, mas caso não dê certo com o Flamengo, o Corinthians hoje seria uma das prioridades para trazer o Alex Zerce, que eu acredito que seria uma baita contratação para o Timão, tá, fiel? Principalmente com a saída de Yuri Alberto. Mas, ó, não se esqueçam, o Yuri Alberto saindo, o Corinthians vai trazer um grande atacante para repor o seu ataque, tá? Até porque vai livrar da folha salarial do Corinthians o valor de 2 milhões de reais, que é o que o Yuri Alberto ganha, e dá para trazer um baita atacante com um salário desse. Certo, fiel? Essa é a lista de reforços que o Corinthians negocia hoje, tá? Não vou colocar todos aqui, fica para outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, mas ainda tem Pablo Mari, tem Lucas Veríssimo, que foi descartado, mas não totalmente, tem jogadores ainda nessa lista, mas ficaria um vídeo muito longo e muito extenso. Esta é a verdade, fiel. Esses são os jogadores que o Corinthians negocia. Esses são os jogadores que têm capacidade de vir para o Corinthians para 2025. Jogadores reais, jogadores que existem e não fantasias que muitos ficam criando aí para tentar ganhar leaks e para tentar ganhar aí cliques e likes, tá, fiel? Aqui não, aqui nós fazemos a diferença. Esses são os jogadores que o Corinthians pode aí chegar no Timão em 2025. Qualquer novidade de qualquer outro jogador que venha, obviamente, que eu vou trazer para você aqui no canal do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!